Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Capítulo de número 49. E nós vamos ler a partir do versículo de número 13 até o 16. Isaías 49, do 13 ao 16. Rapidinho antes de entrar na palavra, irmãos. Pai, tá aí? Eu não vi meu pai. Tá aí? Tá ali, no cantinho. Hoje é aniversário do meu pai. Deus abençoe sua vida, viu? Em nome de Jesus. Completando 30 anos de idade. Eu, 18. Deus abençoe sua vida, viu, pai? Te amo. Glória a Deus, né? E amanhã é o meu. Com a pastora Paulinha. Bênção, né? Nem precisava falar disso, mas tudo bem. Vamos lá, gente, vamos. 49, do 13 ao 16. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque Yahvé consolou o seu povo e dos aflitos teve misericórdia. Mas Sião lamenta, ora, Yahvé me abandonou, o Eterno me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Que eu possa dividir aquilo que o Senhor já tratou em meu coração com a tua amada igreja. Nós estamos aqui, meu Deus, para ouvir aquilo que precisamos e não o que queremos. E eu te peço no nome de Jesus, Pai, que possamos sair daqui com a certeza de que fomos visitados pelo Senhor no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quando eu estava trabalhando dentro dessa mensagem, fazendo as pesquisas, eu dei uma googada lá na internet. Fui fazer uma pesquisa lá e eu me deparei com uma coisa nova. Que é o seguinte, não sei se os irmãos já perceberam, os irmãos usam a internet? Internet, irmãos, amém? E aí, eu percebi que teve uma mudança quando a gente faz pesquisas lá no Google. Qual é essa mudança, pastor? Eu fui lá, é claro, para fazer uma pesquisa intencional, entender um pouco melhor do que está acontecendo com o nosso mundo hoje. Você já fez umas perguntas assim para o Google? Já? O que está acontecendo no mundo agora? Aí o Google vai lá e traz para você as principais manchetes. Nem é manchete que fala mais, né? É notícia. Daquele tempo ali, em tempo real. Hoje é em tempo real, antigamente não era. Eu lembro que antigamente você pesquisava qualquer coisa no Google, e quando você pesquisava, aparecia o link de um site, você tinha que clicar naquele site e dispor de tempo ali para ler um artigo, ler o que estava escrito, para entender sobre aquele assunto que você estava pesquisando. Não era assim? Então, por exemplo, eu pesquisava lá no site, não sei vocês, mas eu pesquisava manga com leite. Faz mal? Já pesquisou isso, né, irmão? Quem riu, pesquisou. E aí eu queria saber, só que para eu saber, eu tinha que clicar lá no link do site e entender lá, não, manga com leite não faz mal, manga com leite faz mal. Eram umas coisas que a gente ouvia antigamente, tomava aquilo como verdade, e aí, com o avanço da tecnologia, agora, a entrada da internet, a gente começa a pesquisar essas coisas. Quer ver uma outra coisa? Eu também comentei de manhã isso. Você lembra aquela brincadeira que você fazia, que você virava o negócio do olho assim, ó? Ó Deus revelando. Virava o negócio do olho, né? Ou se não fazia uma careta. Eu não tinha maneira de fazer careta? Coisa de criança, gente. Eu fazia. Os irmãos faziam careta? Não, eu acho que faz.
Tem uns fazendo agora, tô brincando. Eu precisava fazer a piada, desculpa, gente. Brincadeira. Sou eu que tá fazendo careta. A gente fazer uma careta, aí o que a mãe falava pra você, a mãe e a avó? Se bater um vento, não volta mais. Não era isso? Aí você virava o negócio do olho aqui e ficava assim, Senhor que não venha ventar, Senhor que não venha ventar. Porque você não queria ficar daquele jeito. E aí a gente vai lá no Google e pesquisa sobre essas coisas. Mas para ver se essa é uma verdade, você tinha que dispor um pouco mais de tempo. Porque você tinha que clicar no link, olhar o que estava acontecendo lá, ver as discussões dentro dos fóruns. Olha. E aí, depois de absorver uma quantidade de informação, você tomava uma decisão de fazer ou não, de optar ou não por tal coisa. Certo? Hoje, você pergunta qualquer coisa para o Google e ele traz um resumo do assunto no primeiro link. Você não precisa mais clicar lá para ver o que está acontecendo, não é isso? Agora vem lá. Você coloca lá, por exemplo, Palmeiras. Brincadeira, vocês são maldosos. Vocês são maldosos. Ô Palmeiras, nasceu em que ano? Bando de maldosos. E aí aparece lá um resumo. E de qualquer coisa é assim hoje. Ou seja, existe um avanço da tecnologia. E agora você não precisa mais dispor de tanto tempo para entender o que está acontecendo. Por quê? A própria inteligência artificial vai fazer uma varredura na base de dados e te trazer um resumo daquilo que você quer saber. E eu estava doido para saber como que o mundo caminha nos dias de hoje. Então eu perguntei, qual é o sentimento que mais perturba as pessoas no dia de hoje? Qual é o sentimento que mais tira a paz das pessoas no dia de hoje? O que tem acontecido no mundo hoje que faz com que as pessoas percam as suas noites de sono? E aí ele me deu uma resposta. Você imagina qual seja esse sentimento? Me ajuda. Ansiedade. Obrigado. Hã? Quem mais falou? Pode falar. Fala assim, ó. Não é pecado não, quando o pastor perguntar, você falar, tá bom? Responder. Não é. Qual mais sentimento? Me ajuda aí, gente. Solidão. O que mais? Medo. O que mais? Hã? Não entendi. Tempo. É. Também. De manhã o pessoal falou escassez. São sentimentos, né? Amargura, tristeza. Só que a resposta que eu tive foi o seguinte. O sentimento que tem devastado nos dias de hoje a humanidade se chama solidão. E por que isso ocorre? Porque quando nós fomos criados pelo nosso Deus, houve um concílio e eles decidiram: façamos o homem a nossa imagem e não fomos criados para sermos seres individualistas, mas para termos comunhão e andar em família. Logo, a solidão é o sentimento mais devastador dos dias de hoje, porque ele vai trazer consequências. Pode evoluir para uma síndrome de pânico, pode evoluir para uma depressão, e por aí vai. Mas geralmente a pessoa começa num processo de solidão, se sente sozinha. E a solidão, ela não anda sozinha, mas ela anda de mão dada com outras coisas. Junto com ela, ela carrega o desamparo. Ela carrega um sentimento de abandono. Então, se estou sozinho, por mais que eu esteja dentro de uma igreja cercada de muitas pessoas, se eu me sentir sozinho, ainda que eu esteja envolvido de gente, cheio de gente ao meu redor, eu me sinto desamparado e abandonado. Não é isso? Mas sabe o que Jesus te trouxe aqui hoje? Você sabe que
Jesus fez você ligar esse celular para assistir essa live hoje? Para dizer que haverá restauração da esperança. De uma verdade contida na palavra de Deus que diz: isso de solidão é uma mentira. Porque Deus nunca te abandonou. E o que nós lemos agora há pouco nesses versículos é exatamente sobre isso. Qual era o contexto que Israel estava envolvido para chegar ao ponto de Deus dizer: eu tenho você gravado nas palmas das minhas mãos? Era um tempo de exílio do povo, de escravidão. E de uma escravidão de longa data, não eram poucos dias. Sabe, a gente se sente atordoado quando alguém chega pra gente e nos ordena fazer alguma coisa. Você não fica ruim? Qual que é a palavra mágica? Se não falar o por favor, a gente já se sente mal. Agora imagina você não ter uma opção de escolha, porque você foi retirado da tua terra, levado para um outro lugar, e ali feito como escravo. Porque afinal de contas, não era qualquer trabalho que era desenvolvido. Ou você acha que a escravidão era ficar fazendo conteúdo para as redes sociais? Não! Era disposição de tempo, de esforço e muitas vezes sentenças horríveis por conta da falta de entrega de resultado. Vocês vão construir isso. Tem que ser até tal dia. Não construiu? Problema. Era debaixo dessa realidade que Sião estava vivendo. Era dentro desse contexto que eles estavam envolvidos. Se nós analisarmos o livro de Isaías, o capítulo 49, principalmente do versículo 8 até o 13, nós veremos que o tempo todo Deus está trazendo uma profecia sobre aquele povo. Uma profecia que diz o seguinte: eu enviarei um servo que fará restauração em meio ao meu povo. Eu mandarei alguém que mudará a história de toda a nação, que mudará tudo. Os meus caminhos é os caminhos que vocês irão percorrer. E aí nós vemos depois uma palavra, a qual a celebração, que foi o versículo que nós lemos, dizendo: cantem, se alegrem, montes eu ordeno, exaltem, porque é chegado um tempo de boas novas. Só que a resposta que nós vemos no versículo de número 14 é triste. E aqui vem o tema da palavra de hoje. Eles mentiram para você. Calma que você já vai entender o porquê que eu estou dizendo que eles mentiram para você. Eu já expliquei qual contexto se encontrava Israel e Sião. E o primeiro ponto que me faz entender que houve uma mentira sobre o abandono de Deus é porque eles estavam naquele lugar, porque eles procuraram aquele lugar. Explica melhor, pastor, explico. O povo havia apostatado da sua fé, havia abandonado Yahvé, criado outros deuses. E a palavra de Deus é clara quando diz que o pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Quem mentiu então? Calma que você já vai entender. Mas aquele povo estava vivendo aquele momento de exílio, de escravidão, e por um tempo longo, 70 anos, porque eles haviam deixado as ordens de Deus de lado. Eles acreditavam que dentro dos seus conhecimentos e inteligência, eles não teriam mais dependência de Deus para fazer aquilo que eles precisavam fazer. Se achavam autossuficientes, para que Deus? Se eu posso só colocar um bezerro de ouro aqui, ou adorar, e vai ser a mesma coisa.
Eu não vou precisar mais levar sacrifício até a casa do Senhor. Eu não vou precisar mais dedicar tempo de relacionamento com Deus. Eu não preciso de retirar mais da minha casa uma vez ao ano, ir até o templo, andar quilômetros e quilômetros. Está aqui, ó. Já fiz o meu. Está pronto aqui. Eu não preciso mais dessa busca incessante. Sabe, irmãos, muitas vezes eu e vocês estamos vivendo exatamente da mesma forma. Eu sei que esse primeiro momento é um baita puxão de orelha, mas deixa eu te falar, antes de trazer, eu fui pego. Porque na veia de um pastor, meu irmão, não corre óleo ungido. É sangue. E quantas vezes eu me coloquei nessa posição dizendo assim, o Senhor se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Será que vocês também já não passaram por isso? Ao ponto de olhar para aquele momento de solidão, e mesmo debaixo de uma palavra abençoada, de uma promessa, nós olhamos para a realidade cruel e momentânea que nós estávamos vivendo, e o que proferimos foi algo semelhante àquilo que Sião estava falando. Deus me abandonou. Deus não está mais comigo. Deus não me ama mais. Quantas vezes declaramos tais palavras, nos esquecendo de tudo aquilo que um dia já foi levado para as nossas vidas, através de uma ministração, através de um louvor. Não é assim que funciona? Pastor William, você está falando isso, mas você vive uma outra realidade, irmão. Você não estava comigo dentro do consultório, quando o exame foi aberto e uma sentença sobre a minha vida foi declarada. Você não estava comigo lá, na hora que o médico pegou o exame e falou assim, olha, tua expectativa de vida diminuiu. Você não vai viver mais esse tempo todo. Então vamos fazer algo paliativo aqui, e vai lá e curte, tudo que você tiver curtir, porque eu não sei não, hein. Aí você saiu lá do consultório, entrou aqui dentro da igreja, e ouviu Deus dizer assim, ó, a última palavra quem dá não é o homem, mas é Deus. Aí você ouviu outra coisa assim, ó, que ele não procurou ser igual a Deus, mas se esvaziou em forma de servo. Mas por conta disso, ele foi exaltado e o seu nome está acima de todos os nomes, inclusive da doença. Mas ainda assim, a gente fica preocupado. Pastor, mas a realidade é outra. A minha dor é latente, recorrente, judia de mim todos os dias. Como que eu vou crer? E aí, por vezes, nós fazemos exatamente o que um homem lá atrás, no Antigo Testamento, fez. Gideão, lembra dele? E aí, varão valoroso. Eu sou o menor da minha casa, minha família. Foi isso? Não, você foi escolhido para livrar o povo. Olha essa força aí. Mano. Só que ainda assim não acreditamos. E aí começamos a colocar algumas imposições para ter a certeza de que aquela palavra é para a minha vida e para a sua vida. Meu irmão, Deus está falando comigo, está falando com você? Não, se essa palavra é para mim é o seguinte. Quando eu sair hoje da igreja, um irmão de terno verde. Faz, tá vendo? Se ri é porque faz. Gravata marrom. Um olho de cada cor. A gente vai piorando a coisa, né? Vai falar comigo no meio da rua. Servo, aquela palavra era para você. E o mais louco é que às vezes a gente coloca essas coisas diante de Deus e pela sua infinita misericórdia, graça, bondade, amor, ele até ouve. E ele vai lá e faz. Eu já fiz várias vezes. Não, senhor. Se for para eu casar com a Kelly, o nome dela vai ser Kelly. Ele ouviu. Aí depois a gente cria uma outra. Não era para mim.
Foi o irmão de terno verde, gravata marrom, um olho de cada cor, falou que a palavra para mim, mas não falou meu nome. Olha a nossa incredulidade. Você sabe por que Deus te colocou aí hoje? Você sabe por que você está ligado nessa live hoje? Porque haverá restauração de esperança para a tua vida no nome de Jesus. E você vai entender que essa palavra é para a sua vida, como é para a minha também no nome de Jesus. Você acredita nisso? Você confia nisso de verdade? Você pode aplaudir o nome do Senhor? A realidade era cruel. Por conta disso, veio uma resposta. Mas mais uma vez, qual é a sua realidade hoje? Qual que é a sua realidade hoje? Hã? Qual que é? Talvez você esteja pensando a mesma coisa, né? Realidade difícil, cruel, tá. Mas isso não muda os planos que o Senhor tem com relação à sua vida, à minha vida e à humanidade. Lá eles tinham recebido uma promessa de que um servo seria enviado. Já foi consumado, meu irmão. O servo já veio. Já foi para a cruz do Calvário. Ele viveu uma sentença que era para a minha vida e para a sua vida. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E se hoje você está aqui, meu irmão, eu preciso te falar, Ele fez. E é por isso que você está aqui. Não existe um outro motivo. Por mais que sejamos limitados, dotados de fraquezas, cheios de medo, ainda assim Ele veio, porque não é por merecimento, mas é por graça. A graça da salvação alcançou a minha vida, alcançou a minha casa, alcançou a minha família, alcançou a sua vida, alcançou a sua casa. Escuta, alcançou a sua família. É para você e para os seus. Mas ainda assim, depois de ouvir uma palavra como essa, a resposta que vai ter é totalmente contrária do que deveria ser. Porque diz, como? Se Deus me abandonou? Como? Se Deus me desamparou? E aí vem, sabe quem mentiu para você? Fala assim, quem? Não, precisa de uma encenação melhor. Nem parece esse zero teatro. Assim, quem? Os seus sentimentos. Porque por mais que o sentimento seja real, ele é impreciso diante das mãos de Deus. Entendeu? Sabe por quê? Os seus sentimentos, ele às vezes está atrelado àquilo que você está vivendo no momento, e não uma condição futura que Deus prometeu para a tua vida. No primeiro culto, eu disse o seguinte: se tiver algum psicólogo aqui, me perdoe, porque eu vou jogar na contramão. Porque até onde eu havia estudado, psicologia diz, isso é os meus estudos, ChatGPT, diz que os sentimentos são dominantes, e eles são tão realistas quanto a nossa vida física. Perdão. Logo, se eu sinto, eu sou. Se eu me sinto sozinho, eu estou sozinho. Momento de solidão. Se eu me sinto abandonado, então eu sou um abandonado. E aí, acabou o culto. Veio uma irmã aqui na frente, se formando em psicologia. Falei assim, pastor, eu vou te trazer uma curiosidade. Falei, vou usar. Você sabia que a psicologia, na verdade, explica que os nossos sentimentos, muitas vezes, eles estão atrelados ao momento que ele está vivendo. Ele sente aquilo e para ele é uma verdade. O nosso cérebro não consegue distinguir que aquilo não é uma verdade. E aí ela trouxe um exemplo prático e formidável. Depois eu vou dar os créditos. Ela falou assim, pastor, se você assistir um filme de chorar, você vai o quê? Você acredita que aquilo é uma verdade. Quem assistiu como se fosse a primeira vez? Chorou? Ah, meu irmão, para também, né?
Mas quer ver? Se assiste um filme de comédia, o que vai acontecer? Você vai rir. Se assistir um de terror, o sangue de Jesus tem poder. Mas você vai ter medo. Porque você toma aquilo que você está assistindo naquele momento como uma verdade. Mas acaba o filme, você come uma pizza do Adonias e fica bem, passou. Quem ensinou foi a Raíssa. Obrigado, Raíssa. Deus abençoe sua vida. E não é que é verdade? Logo, aquele povo tinha um sentimento, sim, mas devemos nos lembrar que eles haviam se colocado naquele lugar. E agora o sentimento que estava em torno deles era de abandono e de desamparo. Mas aí então, vem uma resposta de Deus para aquele povo. E eu creio que essa mesma resposta está ecoando nos dias de hoje. Do mesmo jeito que trouxe esperança e vida para aquele povo, há de trazer esperança e vida para nós, no nome de Jesus. E a resposta foi: por acaso uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama? Deixar de se compadecer com um filho que ela carregou? Pode? Meu irmão, o pai, ele lança uma semente. Olha a comparação que Deus está fazendo naquele momento para trazer lucidez ao povo naquela hora. Ele está comparando com aquilo que o ser humano tinha de entendimento por amor profundo. O mais profundo amor, entenda, eu estou falando de entendimento humano. O maior amor, a maior, assim, conhecimento de amor em profundidade pelo ser humano é o amor materno. É essa a comparação que ele está trazendo. O pai, ele lança a semente. Mas a mãe faz parte de toda aquela história que está sendo criada naquele momento. É parte dela. Falando por mim, eu me lembro que uma vez eu saí de casa e precisava comprar um sapato. Eu saí de casa para comprar um sapato. Eu tinha R$100 para comprar um sapato. Já teve sapato a R$100. Hoje não tem mais, né? Hoje o McFish, que o Diego falou, é R$100. Saí para comprar um sapato, e aí eu fui lá na Lapa. Cheguei lá, parei na frente da loja de calçados, só que teve um problema. Por quê? Do lado da loja de calçados tinha uma loja de bebê. E a Kelly estava grávida da Mandinha. Eu comprei o sapato. Comprei um monte de body, pijãozinho. Não é, Lima? Não é assim que nós fazemos? O Lima está vivendo isso aí agora. Vai lá comprar coisa para você, mas você esquece de você para poder dar o melhor para o seu filho. Eu sou pai. Eu quero ver o melhor da minha filha. Eu quero ver ela alcançar lugares que eu não alcancei. Eu quero viver aquilo que a palavra diz, que ela é uma flecha na minha mão. Eu vou lançar ela mais longe do que eu cheguei um dia. É o desejo do meu coração. Mas o amor materno, ele vai além desse amor paterno, humano. Por quê? A mãe é parte. Se lembra quando você começou a gerar a Sofia, Jaque? Sentia tudo. Os primeiros chutinhos. As irmãs vão lá e pesquisam no Google. 2 semanas. Qual é o tamanho do meu bebê? Não faz? Olha, é até engraçado esse tempo, né? Não é engraçado, gente? Eu lembro aquele chegando para mim e falou assim: amor, ela é um zigoto. Hã? Olha, ela parece um grão de bico agora. Eu ficava sem entender um pouco, mas ela era parte daquele momento, daquela história que estava nascendo. E aí, Deus fala assim: pode a mãe se esquecer desse recém-nascido, porque é o que mama. Ela não está falando, pode uma mãe se esquecer do filho de 5 anos de idade?
Porque às vezes com 5 anos, vamos falar a verdade, tem umas crianças que se viram hoje. 5 anos de idade, você chega em casa, o micro-ondas está ligado. Aí você fala, amor, tá fazendo alguma coisa? Não, quem é? A Amanda. A Amanda tem 5 anos, o micro-ondas lá. Não é? Dá o celular na mão de uma criança. O que ela faz? Hackeia o Wi-Fi da igreja. Ele não está falando assim, pode uma mãe se esquecer de uma criança de 5 anos, cheia de energia, com temperamento, às vezes, sei lá, extravagante. Não. Ele está dizendo assim, pode uma mãe se esquecer do teu filho na adolescência, que tem todas as suas crises de transições emocionais agora. Não. Ele está falando assim, pode uma mãe se esquecer do teu filho adulto? Não. E vamos falar a verdade. Mesmo na fase adulta, às vezes sua mãe não chega para você e fala assim, meu bebê, 1,94 m, 123 quilos. Não é? Prova é que quando Jesus está na cruz do Calvário, muitos dos seus discípulos... Quem está no pé da cruz? Hã? Pode uma mãe se esquecer do filho que está amamentando? É uma coisa tão absurda. Acho que a pastora Vanessa pregou algo semelhante a isso. Que quando o bebê está com fome, me parece que ela sente antes do bebê até chorar. Ainda que essa mulher esteja por 2 dias virada, as unhas sem fazer, o cabelo, só pela misericórdia de Deus. Se o bebê chorar, na hora que ela encostou no sofá para dormir, ele faz assim, ela abre o olho na hora, ela pega a criança na hora, ela dá de mamar para ele na hora, porque o filho está com fome e ela se compadece daquele que ela gerou, carregou em seu ventre. Ela não vai deixar ele desamparado. Aí Deus está falando para mim e para você assim, é sério que você está achando que você foi abandonado? É sério que é esse sentimento que está mentindo para você e você está dando voz a ele? Ele fala assim, ó, ainda que uma mãe, que é improvável de acontecer, se esqueça de você, eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Por diversas vezes eu tive esse sentimento, sabe? Acho que deu pra mim. Deus não me ouve mais não. Olha pra mim não. Já passou por isso? Puxa. Que bom saber, Senhor, que a Tua palavra nos constrange. Saber que não são os nossos pensamentos falhos que moldam o seu caráter ou os seus pensamentos com relação a nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca nos desamparou, por mais que os nossos sentimentos estivessem nos traindo, mentindo para nós. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes eu me coloquei nesse lugar de afastamento, de abandono. Eu errei, eu falhei. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, continuou ao meu lado, só esperando o momento que eu iria me arrepender, Pai, para poder me abraçar e me chamar de filho de novo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu sei que isso não é só comigo, mas a Tua palavra decreta que é por toda a humanidade. O Teu Filho não veio para um, nem para uma parte, mas Ele veio para todos que nele crê. E haverá salvação, e haverá vida eterna para todo aquele que crê em Cristo, Pai. Obrigado, Senhor.
Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade. Logo depois de 3 poucos anos, e ele ter praticamente mudado a história de toda a humanidade, por onde ele passou, milagres, maravilhas, coisas novas aconteceram, pessoas eram curadas, resgatadas, salvas, transformadas. Ele ressuscitou até gente. Ao término de 3 anos, uma sentença cai sobre os seus ombros, que era para a minha vida e para a sua vida. E ele é castigado no meu lugar e no seu lugar. Aqueles chicotes que dilaceravam a sua carne, não era para ele, era para mim, era para nós. A coroa de espinho que teceram e lhe deram, zombando, salve o rei dos judeus. Não era para ele, era para mim, era para nós. Mas ainda assim ele percorreu toda a via dolorosa. E chegado em Gólgota, ele é colocado sobre a cruz. E antes de ser erguido, a profecia messiânica de Isaías 49 começa a ser concluída. Pode uma mãe se esquecer do teu filho, não se compadecer do filho que amamenta. Eu, todavia, não me esqueci de vocês, porque eu mandei gravar. Eu tenho gravado na palma das minhas mãos. Eu tenho você gravado. Algumas traduções irá dizer, eu tenho o teu nome, isso é lindo. Mas eu fico com essa que está mais próximo do original, escrito no hebraico, dizendo, eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. Não é apenas o nome, mas a tua história. Eu tenho você, tudo gravado na palma das minhas mãos. Aquilo que é tido lá atrás, agora nós vemos ser concluído em Cristo Jesus. Os seus sentimentos estão mentindo para você. Talvez você esteja nesse lugar porque você errou, falhou, pecou. Mas deixa eu te falar, eu disse no início que haveria uma palavra que restauraria a nossa esperança. E essa é, ainda que os sentimentos mintam para você, Ele te trouxe aqui nesta manhã para dizer, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei, porque eu tenho você gravado na palma da minha mão. Aleluia. Vamos finalizar. Mas ele continua, né? Vamos parar aí. Ele diz o seguinte: os seus muros estão diante de mim. Os seus muros estão sempre diante de mim. Mas, primeiro, né? Vamos pensar o seguinte: o que representa um muro? Vou ajudar. Proteção. Defesa. Muro. Lembra de Jericó? Era uma muralha que não tinha como passar, até conhecer Deus, de Josué. Não era? Mas representa a proteção. Representa a defesa, representa marcação territorial, posse, herança, representa coisas que estão ligadas ao nosso mundo físico. Deixa eu te falar, Deus ele não só cuida da tua vida espiritual, mas Ele cuida de todas as áreas da sua vida.
Sabe por quê? Naquele momento, os muros daquela cidade estavam destruídos. O que eles tinham em sua mente, Sião, era que os muros eram destroços, porque haviam sido queimados, destruídos, aniquilados. A única coisa que restava era destroços, poeira. Não existiam mais os muros. Aí Deus está falando assim: os seus muros continuam diante de mim. Sabe por quê? Deus não vê como as coisas são. Deus vê como as coisas serão. Ali já existia promessa sobre uma restauração. Com o que você está preocupado, meu irmão, hoje? Olha o que Mateus 6:33 diz para mim e para você. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua... Obrigado, Douglas. E todas essas coisas serão acrescentadas. O que comer, o que beber, o que vestir, ou seja, Deus está cuidando da tua vida espiritual, mas também cuida da sua vida física. Se nós lermos versículos que antecedem esse, nós veremos que o Senhor Jesus está chamando nossa atenção, dizendo o seguinte: olha, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a um lírio do campo, que hoje está aqui, mas amanhã pode ser lançado aí ao fogo. Você já viu um passarinho morrer de fome, irmão? Hã? Olha, o passarinho morreu do quê? De fome? E eles não trabalham por isso, mas Deus os sustenta. Deus está dizendo para você e para mim na manhã de hoje: você vê destroços, diante de mim continuam os muros. Ou seja, aquilo que um dia foi destruição, haverá restauração no nome de Jesus. Eu não estou falando de coisas temporais com prazo de validade, mas de coisas muito maiores que essas. Talvez você esteja com o teu casamento hoje por um triz, no fiasco, para terminar. Você está vendo os destroços, mas diante do Senhor haverá restauração. Os meus filhos não estão na igreja, eu vejo só um monte de pó, mas diante do Senhor continuam os muros em pé. Eu creio que no nome de Jesus, a mesma palavra que resgatou a minha vida, resgatou a minha casa, resgatou a sua vida, vai resgatar a sua casa também no nome de Jesus. É uma questão de tempo, dê testemunho, seja crente, entendeu? Eu creio que no nome de Jesus, o extra já é nosso. Creia no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eles mentiram para você, porque Deus nunca te abandonou. Você crê nisso, meu irmão? Se coloca de pé no nome de Jesus. Ah, pastor, vim aqui hoje nessa pegada aí. Deus largou eu. Bobinha. São só os sentimentos dizendo para você que Ele te abandonou por conta daquilo que você está vivendo agora. Mas Deus nunca te abandonou. Nunca te abandonou. Vou falar mais uma vez. Deus nunca te abandonou. Talvez você passou por aquela porta hoje ou ligou essa live aí falando assim: não, Deus não me vê mais, Ele não me ouve mais. Deus, Ele me abandonou e já tem um tempo que isso aconteceu. Deixa eu te falar, não, Deus não te abandonou. Mas se você sente que isso falou com você, e talvez aí na sua cadeira você falou assim: só vou acreditar se o pastor falar assim, levanta sua mão e um pastor vai orar por você. Vamos fazer isso agora? Então, se você precisa dessa oração no teu lugar,
talvez tenha se desviado dos teus caminhos, está longe de Cristo hoje, se colocou nessa situação a qual os seus sentimentos vêm dizendo, você está abandonado. Levanta sua mão onde você está, no nome de Jesus. Pode diminuir um pouquinho as luzes, bem pouquinho. E os pastores vão estar atentos, se você tiver com sua mão levantada, no seu lugar mesmo, meu irmão. Todo mundo, fecha o olho, assim, no nome de Jesus. Isso, fecha seu olho. Você só vai levantar sua mão, um pastor vai passar e vai orar pela tua vida no nome de Jesus. É só erguer a sua mão. A gente já tem gente aqui erguendo a mão na frente. Isso. Os pastores fiquem atentos. Pega a sua mão, meu irmão, no nome de Jesus. Eu vou orar agora. Senhor, eu quero te pedir, Pai, traz a nós, no nome de Jesus, restauração da nossa esperança. O Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. A palavra não chega à nossa boca, mas o Senhor sabe daquilo que queremos, precisamos, Pai. E no nome de Jesus, eu creio, apesar de não ter falado, o Senhor já sabia o desejo do nosso coração, sabia daquilo que precisávamos. Que esses teus filhos que levantaram a mão possam ser tocados por Ti antes de mais nada. E no nome de Jesus, haja restauração, Pai querido, dessa palavra de esperança, que o Senhor não se esqueceu de nós. Pois fato é que já está consumado. O Teu Filho foi entregue por nos amar, por amar, Pai querido, os Teus filhos na cruz do Calvário. E por isso nós estamos aqui nessa manhã. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Pai, muda essas histórias para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus.